Olá a todos, estamos começando mais um Metrópolis Entrevista. Hoje com o ex-governador de São Paulo e ex-prefeito da cidade de São Paulo, João Dória. João, seja muito bem-vindo. Obrigado. Grande prazer estar com você, Débora. Prazer estar com vocês também aqui, internautas, conversando, dialogando, respondendo às suas perguntas. Obrigado. Governador, vou chamá-lo assim, porque como a gente falou um pouco anteriormente, uma vez governador, sempre governador. Como que o senhor tem avaliado? Vamos começar falando do governo Lula, porque eu quero saber o seguinte: o senhor como tem avaliado os primeiros meses de governo Lula? Onde estão as dificuldades do governo? Hoje o senhor mais fora da vida pública? Como é que o senhor tem visto hoje? Bem, eu vejo que o governo Lula ainda não, de fato, não apresentou uma grande proposta de governo. São menos de 120 dias, há que se levar em conta isso. Mas o governo também foi atropelado por uma circunstância do 8 de janeiro, um momento difícil, delicado na vida do país, onde houve uma ameaça aos alicerces democráticos do país, à Constituição e aos poderes constituídos. Quando você assiste tristemente à invasão do Congresso, à invasão do Supremo Tribunal Federal, a invasão do Palácio Planalto, que não entristece a qualquer brasileiro que respeita a democracia, independentemente da sua decisão e da sua visão partidária ou da sua preferência eleitoral. Mas aquilo, de fato, tomou um tempo enorme do governo no início da sua gestão. Talvez isso tenha comprometido a possibilidade do governo Lula apresentar de forma mais clara quais são as suas propostas de governo para as diferentes áreas de atuação. Hoje, vejo um foco muito determinado na área ambiental, corretamente na proteção às comunidades indígenas. Esse era um problema grave que, infelizmente, o Brasil padecia, uma desassistência às comunidades indígenas, a invasão de território indígena, a utilização de território indígena de forma irregular nessa exploração mineral, sob qualquer alegação. Mas, a parte disso, e da retomada um pouco dos contatos internacionais, que, igualmente, no governo anterior, houve um distanciamento, o Brasil ficou muito isolado da comunidade internacional, mas eu diria, esses são dois destaques, mas falta muito ainda. Então, vamos dar um voto de confiança no atual governo para que possa acelerar os seus procedimentos e apresentar de forma mais clara para os brasileiros, não apenas para o setor produtivo, o setor empresarial, mas para os brasileiros de forma geral, quais são os grandes temas da gestão do governo Lula, além da questão ambiental, indígena em especial, e também da política de relações internacionais. Então, um voto de confiança. Até aqui, nós não conhecemos com muita clareza quais são as grandes propostas do governo Lula. O senhor citou o 8 de janeiro, né? Eu quero saber como é que o senhor, quando viu as primeiras imagens, o que que o senhor sentiu, o que que o senhor pensou. E outra coisa que é o pele das fake news, né? Como é que é a sua avaliação nessa matéria, se o senhor é a favor, se é contra. Bem, primeiro, em relação ao 8 de janeiro, eu senti vergonha, como brasileiro, como defensor da democracia, assistir à invasão dos três poderes, à destruição do patrimônio público, de obras de arte, manifestações ruidosas, antidemocráticas. Ali não havia nenhuma manifestação que pudesse ser avaliada, considerada democrática, e sim subversiva. Você pode protestar, isso é um direito inalienável de qualquer brasileiro, mas deve fazê-lo dentro de critérios. Você não pode invadir a propriedade pública ou privada sob qualquer alegação. Isso é inconstitucional, isso é crime. E, principalmente, num afrontamento à Constituição brasileira com um claro objetivo de desestabilização de um governo. Então, aquilo foi afrontosamente negativo, condenável, como de fato foi, e, como eu já mencionei, Débora, provocou um atraso até na gestão do atual governo para, desvinculadamente deste tema, encontrar e apresentar ao país as propostas de governo. Uhum. Pele das fake news, foi a segunda pergunta que você fez. Eu entendo que ela é importante, é preciso ter uma regulação das mídias digitais no Brasil. Mas é preciso ter cuidado para não transformar a regulação em imposição e, consequentemente, em censura. Como está, não pode ficar. Não faz sentido que a mídia seja regulada
a legislação estabelece claramente punição a propostas, iniciativas, matérias ou ações jornalísticas que não correspondam à verdade. Você mesmo, como jornalista de um portal da importância do Metrópolis, pode ser punida criminalmente se falar o que não deve e se falar aquilo que não puder provar com acusação a quem empresa, pessoa ou agrupamento de pessoas ou um conjunto de empresas. Ora, qual a razão que nas mídias digitais, quem quer que seja, sendo uma empresa nacional ou multinacional, possa falar, promover ou detratar quem quer que seja, pessoa jurídica ou pessoa física, sem nenhuma punição prevista numa regulação legal. Então, eu defendo, sim, que seja feita essa regulação, mas ela tem que ser mitigada, debatida, para encontrar o seu limite. E esse limite não possa ser entendido como censura, assim como não é razoável deliberar que, havendo regulação, haverá censura. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Perfeito. Governador, eu quero falar um pouco mais do senhor, eu quero saber se o senhor, de alguma maneira, se arrepende de ter concorrido à presidência, de ter deixado o governo do estado de São Paulo, e, enfim, conta um pouquinho mais desses bastidores que a gente não tem acesso, que é como é que o senhor hoje avalia isso, assim? O senhor se arrepende? Débora, eu recebo todos os dias, sem exceção, manifestações pelas redes sociais. Eu tenho mais de 3 milhões de seguidores. Nas Uhum. ruas, quando eu vou ao mercado, supermercado, quando eu vou a um shopping center, quando eu vou a um estádio de futebol, quando eu estou no aeroporto, ou quando eu estou caminhando ou fazendo exercícios, de pessoas que me abordam simpaticamente para fazer uma foto, para fazer uma postagem, e me dizem solidariamente: que pena que o senhor deixou a política, como eu gostaria que o senhor tivesse continuado, gostaria de ter votado no senhor. Enfim, manifestações que me enaltecem e trazem paz no coração. Mas eu tomei a decisão certa. Eu vivi 6 anos na vida pública, disputando eleições e governando. Ganhei todas as eleições que participei dela, que me traz também muita alegria. Eu disputei 3 prévias do PSDB, e você que conhece política e está em Brasília, não é fácil você disputar prévias no PSDB Não. e não é fácil vencer prévias no PSDB. E venci as 2 eleições majoritárias que participei, 2 eleições difíceis. Capital de São Paulo, onde eu fui eleito no primeiro turno, primeira vez na história política do país que um candidato vence no primeiro turno, e venci Fernando Haddad. Não foi um candidato desqualificado, foi um bom prefeito e um candidato que já era prefeito da cidade de São Paulo, candidato então a reeleição na capital de São Paulo. E um ano e meio depois, me elegi governador do estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, numa disputa acirrada com 13 outros candidatos. Portanto, foram eleições difíceis e foram vencidas. E, modéstia à parte, sobretudo por conta de formar boas equipes, bons times na prefeitura e no governo, fizemos bons governos, governos que foram transformadores na capital de São Paulo e no governo de São Paulo. Governos que, na prefeitura de São Paulo, fizemos ações inovadoras. Foi a primeira cidade do país a estabelecer um programa de desestatização, claro e objetivamente, e com sucesso. Concedemos o Parque do Ibirapuera, o Estádio do Pacaembu, os outros parques públicos de São Paulo, fizemos abrigos humanitários e dignos para a população em situação de rua, 18 abrigos, inclusive com canil, para que as pessoas em situação de rua que possuem cães pudessem ali ir para esses abrigos, os CTAs, os Centros Temporários de Acolhimento, com os seus cães. Foi uma revolução, uma transformação, e o treinamento e a preparação psicológica e o treinamento para que pudessem ser reinseridos na sociedade com a possibilidade de terem empregos. E conseguimos isso. Mais de 2.000 foram empregados em empresas nacionais e multinacionais, deixando a situação de rua para terem uma situação de estabilidade emocional e estabilidade funcional, recebendo salário, registro em carteira e transformando as suas vidas. Estou aqui resumindo de maneira muito breve. E no governo estadual, transformações como a recuperação do Museu do Ipiranga, que há 7 anos estava paralisado. Em 2 anos, transformamos o museu no maior, melhor e mais importante museu brasileiro, e quem visitou pode testemunhar isso. E inauguramos quando o país celebrou 200 anos da independência no último dia 7 de setembro.
Recuperamos o Rio Pinheiros depois de 60 anos, Débora. Todos diziam que era impossível recuperar, despoluir, tirar o cheiro horroroso que tinha as águas do Rio Pinheiros. Hoje, o rio está limpo, despoluído, com 2 parques horizontalizados, onde as pessoas podem passear, caminhar, andar de bicicleta, tomar água de coco, tomar um café, comer um sanduíche, estar ao lado dos seus familiares, na beira de um rio onde ninguém queria nem sequer passar próximo, tamanho cheiro e tamanho desconforto da poluição que tinha. O rio está limpo. Isso foi uma grande vitória depois de 6 décadas. E apenas para citar mais um exemplo, a vacina. Trouxemos, Débora, 124 milhões de doses da vacina. Quando o governo federal dizia que era uma gripezinha, nós dizemos que não. Aquilo era uma pandemia perigosa e arriscada, que poderia levar vidas. O governo federal não comprou as vacinas, negou a pandemia, atitude anti-vacina, anti-ciência, anti-vida, anti-saúde. E nós trouxemos 124 milhões de doses de vacina pelo Instituto Butantan e trouxemos a vacina contra o coronavírus, contra um vírus que matou 702 mil brasileiros, mas se não fosse o governo de São Paulo e a nossa atitude, Débora, mais 400 mil brasileiros estariam hoje enterrados e mais 400 mil famílias estariam chorando os seus entes queridos, se não fosse o esforço bem-sucedido de São Paulo em trazer a vacina e distribuir a vacina para todo o Brasil. Estou citando de forma muito breve aquilo que nós fizemos num período curto, de 3 anos e meio de governo estadual e 1 ano e meio como prefeito. E agora entendi, naquele momento, o ano passado, que era hora de voltar ao setor privado. O PSDB, o partido do qual eu fui filiado durante 22 anos, entendeu que, mesmo tendo vencido as prévias, eu não devesse ser o candidato do PSDB. Eu, de forma resignada, aceitei essa decisão, embora tivesse vencido as prévias. Democraticamente não foi um bom gesto, mas eu não condenei ninguém, não saí batendo Governador, porta, não essa saí xingando briga ninguém. do PS, desculpa atrapalhar, mas essa briga do Pois não. PSDB que se tornou muito pública, né? A briga entre o senhor e o Eduardo Leite foi bem pública, foi muito noticiada e tal. O senhor acha que isso contribuiu para desidratar a sua candidatura à presidência? Ou o senhor acha que, devido à polarização Lula e Bolsonaro, mesmo o senhor saindo bem do partido, ainda assim não conseguiria chegar ao palácio? Débora, primeiro, eu não briguei com o Eduardo Leite. Aliás, somos amigos. Eu disputei com o Eduardo Leite, é diferente. A briga na época, é isso que eu quero dizer, aquela situação na época. Mas apenas para pontuar corretamente, nós disputamos, nós nunca brigamos, nunca rompemos o diálogo, o bom entendimento, e mantemos até hoje, felizmente. Aliás, o Eduardo estará semana que vem em Nova York, num evento do LIDE, promovido pelo LIDE, e é meu convite. É um grande valor, um jovem, continua no PSDB, aliás, é o presidente nacional do PSDB, e com, eu diria, um horizonte futuro, a meu ver, brilhante, seja no Rio Grande do Sul, seja no plano nacional. Não foi essa a razão, foram outras circunstâncias, mas que, enfim, já representam o passado, e eu aprendi na vida a não caminhar ou não dirigir olhando retrovisor. Débora, eu olho para frente, construí toda a minha vida na política, na vida privada, na vida familiar, olhando para frente. Nunca trabalhei com ressentimentos, com ódios, e nem remoendo o passado, sempre projetando o futuro. E é assim que eu prefiro viver. E olhar o meu país também. Eu amo o Brasil, amo muito São Paulo, sou filho de nordestinos, como você sabe, mas São Paulo é o espelho do Brasil aqui, é uma terra de todos, todos podem ter oportunidade. Meu pai teve, eu tive, meus filhos estão tendo, então eu amo muito a cidade, o estado de São Paulo, e amo muito o meu país. Tudo que eu puder fazer por São Paulo e pelo Brasil, eu farei, só que pelo privado, não mais na vida pública. Assim, o senhor acabou de falar, né, que o senhor não pretende voltar à vida pública, nem em 2026, nem em 2024, disputar de numa prefeitura, nem a um cargo como senador ou deputado, o senhor não pretende voltar? Não pretendo, Débora, nem em 2026, nem em 2024, nem em 2028, nem em 2030. Não é por ressentimento, nem mágoa, é por decisão de vida. Eu não dependo da política. Essa talvez seja uma vantagem de eu ter vindo do setor privado. Eu construí a minha vida começando como um modesto office boy, aos 15 anos de idade. Trabalhei, suei, ralei, apanhei, ganhei, perdi, aprendi muito ao longo da minha vida, mas construí uma vida sólida, respeitável, nunca roubei, nunca usurpei, nunca briguei, nunca intimidei. Fiz gestões limpas na Prefeitura de São Paulo, no governo de São Paulo,
com contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do município, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Provei que é possível fazer boas gestões sem roubar o dinheiro público, sem afrontar a transparência e a decência na gestão pública, e o mesmo procedimento eu tive sempre na minha vida privada. Então, eu agora estou de volta ao setor privado, onde quero continuar e prosseguir, e repito, sem mágoa, sem ressentimento, nem da política, nem da vida partidária, mas torcendo pelo Brasil e torcendo para que as boas pessoas possam ajudar o Brasil. E sempre que eu puder contribuir, como vamos fazer agora em Nova York, na semana que vem, Débora, onde teremos 8 governadores de estados brasileiros, inclusive o Eduardo Leite, mencionado por você, ao lado de outros 7 governadores, senadores, deputados, 280 empresários brasileiros e fundos e bancos americanos que vão ouvir dessas pessoas quais são as oportunidades que elas oferecem nos seus estados, nas suas cidades. Teremos também os 2 prefeitos das maiores cidades brasileiras, Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, e Ricardo Nunes, da cidade de São Paulo, apresentando as suas oportunidades de infraestrutura na área agrícola, na área produtiva, na área tecnológica, na área de serviços, para permitir que investidores multinacionais ou brasileiros possam olhar mais atentamente para essas oportunidades. Então, nisso, eu sempre estarei à frente e sempre vou empunhar a bandeira brasileira, a bandeira de todos os estados, não apenas de São Paulo, para colaborar, para ajudar. E, de fato, estamos fazendo isso. Governador, o senhor, assim, nessa sua saída da política, né, imagino que o senhor deva ter recebido convites de partidos e tal. O senhor pode contar algum para gente? Débora, você, como boa jornalista, está cumprindo o seu papel. É perguntar, indagar, investigar, e eu compreendo isso, sabe? Que eu sou jornalista, sou seu colega também, eu faria o mesmo. Sabemos. Sim, mas a todos eles eu respondi de forma muito delicada e muito gentil, tanto quanto a gentileza que tiveram de me convidar a dizer: eu estou fora da política, fora da vida partidária e não pretendo voltar. Perfeito. Quero falar um pouco então sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi ali talvez o seu grande algoz nas eleições e também na pandemia. Como é que o senhor tem visto hoje Jair Bolsonaro no pós-presidência? O que o senhor tem achado? Noticiário, inclusive, essa entrevista aqui está sendo gravada no dia 6 de maio, tem, né, toda a operação da PF. Então, conta um pouquinho para gente. Bem, eu prefiro não fazer juízo sobre o passado. Conforme mencionei a você, eu não conduzo a minha vida olhando o retrovisor. Eu conduzo a minha vida olhando para frente, olhando o horizonte, tendo altivez, grandeza e bom sentimento. Eu prefiro não fazer juízo sobre Jair Bolsonaro. Eu apenas faço aqui uma menção clara e objetiva. Não foi um bom presidente para o Brasil. Não foi um presidente que tivesse compreendido o seu papel em proteger vidas, proteger a saúde dos brasileiros, compreender a necessidade dos mais vulneráveis, dos mais pobres, de entender o Brasil como um todo, não apenas o Brasil daqueles que lhe aplaudem ou aqueles que lhe chamam de mito, mas o Brasil é de todos. Nós temos que ter essa compreensão ontem e hoje. O Brasil tem que ser um país desejado, amado, abraçado, protegido. É preciso ter essa noção de grandeza para administrar o Brasil. Bolsonaro não teve essa grandeza, mas Perfeito. paro por aqui. Não sou juiz e Tá nem bom. sou avaliador Não. do passado e nem juiz de ex-presidentes. Então, já que o senhor não avalia o passado, eu quero falar do futuro. E eu quero falar assim, já que o senhor não estará nas eleições de 24, nem na de 26, mas o senhor conversa com políticos, né? O senhor mesmo falou, né, no grupo LIDE, o senhor conversa com empresários, e entre outros membros do poder desse país. Eu quero saber se o senhor acha que tem alguma chance da terceira via ganhar espaço em 26, ou vai acontecer mais ou menos como aconteceu em 22, que é ficar entre 2 candidatos e a terceira via ali ficar ainda tentando se decidir para onde é que vai. O senhor, assim, eu sei que essa pergunta ela é muito antecipada, porque ainda é 2023, mas já tem político pensando em 26, né? Débora, primeiro, o Brasil precisa sair da polarização. Não pode ser o país do confronto. Esquerda contra direita, vermelho contra azul, uns contra outros, Lula contra Bolsonaro, Bolsonaro contra Lula, bolsonaristas e lulistas. Nós temos que sair desse duelo, dessa dualidade. O país precisa de paz, precisa de entendimento, precisa de diálogo, precisa de perdão também. Quantas pessoas já erraram no passado
e não podem ser necessariamente condenadas, eternamente condenados por terem cometido erros no passado. Eu vejo desta forma. Vamos pacificar o Brasil. Entendo que o próprio presidente Lula pode ser esse agente, se ele cumprir o que prometeu, aliás, durante a campanha, de ser um agente pacificador. Ainda não está dentro dessa linha, mas espero que ele possa adotar esse entendimento e colocar o seu coração e o seu sentimento a favor de todos os brasileiros, e não dos brasileiros que o elegeram. E, da mesma forma, aqueles simpatizantes de Bolsonaro não possam estabelecer um antagonismo necessariamente ao governo Lula por ser Lula. Vamos pensar no Brasil, vamos pensar no país como um todo, na sua grandeza, na sua dimensão, nos 215 milhões de brasileiros e, principalmente, Débora, nos mais vulneráveis. Nós temos 30 milhões de brasileiros em situação de alta vulnerabilidade. Muitos dormem sem saber se vão acordar no dia seguinte, porque não têm o que comer no dia seguinte, estão desempregados, desamparados, completamente distantes de uma oportunidade de vida. É preciso mudar, é preciso transformar. E sem paz, nós não vamos melhorar o Brasil. Então, entendo que é possível, sim, que tenhamos uma via alternativa mais pacificadora, seja em 2024, nas eleições municipais, nos estados, nos municípios que integram os estados brasileiros e também no Distrito Federal, sejam aqueles que, em 2026, venham a disputar a presidência da República. É preciso ter esse discernimento e paz, principalmente paz. Acredito, sinceramente, Débora, e eu concluo, que candidatos que vierem disputar as prefeituras municipais no ano que vem, os que vierem com esse entendimento pacificador e gestor, trabalhar mais a gestão, um pouco menos a vontade política, um pouco mais a vontade de serem bons administradores para prestarem serviços à população das suas cidades, terão mais oportunidades de sensibilizar o eleitor para o seu voto. Um pouco menos de política, um pouco mais de paz, sobretudo melhor gestão. Não é preciso estar distante da política, quero fazer essa ressalva. É preciso respeitar a política, mas compreender que a população, seja ela a classe média ou a classe mais pobre, mais vulnerável, ela quer bons gestores, homens ou mulheres, que façam gestões para melhorar a qualidade de vida das pessoas e terem compaixão, sobretudo dos mais pobres e dos mais vulneráveis. Quero falar agora um pouco sobre seu livro, no momento, livro do governador, ou, no caso, livro do João Dória. Governador, para quem for comprar o seu livro, o senhor falou um pouco sobre a sua trajetória, falou um pouco sobre que o senhor não vai voltar para a política, o senhor falou bastante coisa, mas assim, quem ainda tiver muita curiosidade de saber mais sobre João Dória, o que que pode esperar do seu livro? Conta mais sobre ele para gente, dá aí uma sinopse para o nosso telespectador aqui do Metrópolis, os Metrópolers. Bom, Débora, eu queria agradecer. Tá aqui, ó, o livro está aqui, vou tomar a liberdade de mostrar para vocês. João Dória, O Poder da Transformação. Esse livro foi escrito por Thales Guaraci, um grande jornalista que foi editor de Veja, editor da revista Exame, brilhante, competente. Ele é autor desse livro. O livro não, eu sou apenas retratado neste livro, não sou o autor do livro. Ele está vendendo muito bem nas livrarias em todo o Brasil e também através do Mercado Livre, da Amazon e outros canais virtuais. E aqui conta um pouco dessa história, a história de um menino que começou como office boy aos 15 anos e chegou a governador do estado de São Paulo, tendo passado pela prefeitura de São Paulo e tendo tido a oportunidade, o privilégio, eu diria até, de ter êxito na atividade privada, compor uma boa família, ter 3 filhos, uma esposa, uma vida sólida e que passou por inúmeros desafios, né? E aqui esse livro conta isso. Até aqui no verso você está vendo, tem algumas. O livro tem várias fotos. Aqui você já está, vou colocar aqui um pouquinho mais perto. Até vou sair de cena aqui para vocês poderem ver alguns momentos aqui. Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, 2 ídolos que eu tive na política. Fernando Henrique ainda ídolo, ele está com 91 anos, mas vivo e bem, felizmente, apesar da idade. Mário Covas, que foi prefeito de São Paulo, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, começar na política. A minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, e a nossa enfermeira Mônica Calazans, que eu tive o privilégio de acompanhar
a primeira dose da vacina no dia 21 de janeiro de 2021, e a partir desse momento começamos a salvar vidas no Brasil. Aqui está a Bia também, nessa foto que vocês estão vendo aqui, está a Bia, a minha mulher, aqui a Mônica Calazans, enfermeira do Hospital das Clínicas e a primeira pessoa a receber a vacina contra o coronavírus. Aqui a foto com Mário Covas e Fernando Henrique Cardoso. E aqui a foto do meu pai, da minha mãe e do meu irmão Raul. O livro é um livro interessante, com uma narrativa muito bem construída por esse jornalista Thales Guaraci. Olha, todos que leram até aqui e que me mandaram suas manifestações elogiaram o livro, alguns até choraram, porque há momentos tristes e difíceis nesse livro, e muitas pessoas conseguiram em 2 dias fazer a leitura completa do livro. Então, eu estou muito à vontade para recomendar aos que desejarem para terem a oportunidade de comprar o livro, repito, seja pela Amazon, seja pelo Mercado Livre, ou na livraria próxima da sua casa ou do seu escritório. E espero que gostem dessa história bem construída, é uma história de verdade. Governador, eu quero fazer assim, se o senhor quiser, tá? O que eu não te perguntei, que o senhor queria muito ter respondido nessa entrevista e que não pôde, essa é a hora. Débora, talvez você não tenha me perguntado quais foram as grandes lições que eu aprendi sendo prefeito, sendo governador de São Paulo. Eu digo a você, a maior lição foi aprender a tolerância. Hoje eu sou uma pessoa muito mais tolerante do que era antes, quando ingressei na vida pública. E eu ingressei na vida pública como um liberal. Eu abraçava a política liberal como uma grande solução para os problemas do país. E saí da vida pública como um liberal social, alguém que continua a defender o liberalismo econômico, mas compreendendo também a importância do social. E essa importância eu só aprendi na prática, sendo prefeito de São Paulo e sendo governador do estado de São Paulo. É impossível transformar o país apenas pelo liberalismo econômico. É preciso que políticas sociais sejam defendidas, apoiadas e tenham investimentos públicos na educação, na saúde, na moradia, na mitigação da pobreza, da miséria, daqueles mais desfavorecidos. Eu mencionei a você, são 30 milhões no Brasil. E, ao mesmo tempo, políticas desestatizantes, menos Estado, mais privado. O privado administra melhor aquilo que o público não sabe fazer. Deixa o público cuidando da educação, da saúde, da moradia, do amparo aos mais pobres, as demais áreas, todas que forem possíveis, coloque o setor privado. Ele vai gerar empregos, vai gerar oportunidades, vai pagar impostos e vai atender melhor a população. Então, são ensinamentos que aprendi na prática. E hoje me tornei uma pessoa mais preparada, mais sábia, mais compreensiva também, e mais tolerante ao ouvir, ao compreender e ao perdoar. Muito obrigada, governador. Bom, encerramos o Metrópolis Entrevista de hoje com o ex-governador de São Paulo e ex-prefeito da cidade de São Paulo, João Dória. Muito obrigada pelo seu tempo, que eu sei que é super apertado. Obrigado, Débora. Obrigado a você e todos que nos acompanharam aqui nessa entrevista. Um abraço a todos do Metrópolis. Aliás, se me permite, eu gostaria de dizer como fico feliz em ver uma instituição com a plataforma do Metrópolis, com o crescimento que teve ao longo desses últimos 10 anos, ou quase 10 anos, de forma sólida, consistente, praticando um bom jornalismo, gerando oportunidades para os jornalistas jovens como você e praticando a verdade. Portanto, a todos que, na atuação e no comando dessa plataforma, o meu reconhecimento e os meus cumprimentos. Obrigado. Muito obrigada.